Começamos essa edição do RN repercutindo as cenas de depredação que chocaram o Brasil e o mundo ontem, dia marcado pela violência e pelo vandalismo na capital do país. Manifestantes radicais invadiram o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, deixando para trás um rastro de destruição. Vamos conferir os detalhes da invasão na reportagem de Paloma Santos. Os atos de vandalismo se espalharam pelas sedes do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Vidraças, móveis, documentos, computadores, obras de arte e outros itens foram destruídos. Também foi registrado o furto de peças de valor e de armas. As invasões culminaram com a exoneração do secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, com a publicação de um decreto de intervenção federal e também com o afastamento do governador do DF, Ibanez Rocha. Já ocorreram várias prisões no decorrer do dia em outros estados, pessoas que já foram identificadas como financiadores, como envolvidos, como apoiadores desses movimentos. Também sofrerão as consequências dos atos que praticaram. E essa é uma demonstração que nós vamos dar para a sociedade. Não será mais tolerado qualquer tipo de conduta que atente contra a democracia. Até agora, cerca de 1.500 pessoas foram presas, a grande maioria integrantes do acampamento montado em frente ao QG do Exército. Muitos ainda permanecem na carceragem da Polícia Civil e da Polícia Federal à disposição da Justiça. O trabalho de limpeza já começou em toda a esplanada dos ministérios, que segue interditada. Mas, segundo o ministro da Secretaria Especial da Comunicação Social, o deputado Paulo Pimenta, a recuperação dos danos será muito rápida, não só aqui no Palácio do Planalto, como no Congresso e no Supremo Tribunal Federal, justamente como uma resposta de fortalecimento da democracia brasileira. Aqui nós tivemos uma invasão à sede de todos os poderes, da forma que aconteceu. Mas a pronta resposta que ocorreu ontem mesmo, nós conseguimos que os 3 prédios fossem recuperados. Nós já estamos trabalhando normalmente. Se vocês entrarem no Palácio agora, vocês vão perceber que ele já tem total condições de trabalhar. Os vidros que foram quebrados não serão substituídos por tapumes, serão colocados outros vidros. E em poucas horas nós queremos que tudo esteja pronto. Em coletiva de imprensa realizada na tarde desta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que viu uma anomalia na segurança do governo do DF e que houve uma mudança no esquema de segurança na véspera das manifestações. Segundo o ministro, a entrada de manifestantes na esplanada não estava permitida. Em relação à hipótese de envolvimento de integrantes do agronegócio no financiamento das manifestações, o ministro disse que ainda não é possível distinguir nitidamente as responsabilidades. O que é possível afirmar cabalmente é que havia financiamento. Nós temos a relação de todos os contratantes dos ônibus, todas essas pessoas serão chamadas a prestar esclarecimentos, porque são pessoas que contrataram ônibus que não eram para excursões turísticas. Que há pessoas, infelizmente, como o presidente Lula mencionou, pessoas vinculadas a este segmento econômico que participaram, isso é inequívoco. Mas isso não significa, obviamente, nem o presidente Lula disse isso, uma generalização. A Frente Parlamentar da Agropecuária, a FPA, publicou uma nota de repúdio aos atos. O texto diz, abre aspas, declarações que atribuam ao setor participação nos ataques são descabidas e não retratam a real importância do agro brasileiro para o país. A bancada é contra a grilagem, o desmatamento ilegal e o uso irrestrito de pesticidas em lavouras. Assim, é importante esclarecer que a FPA e os representantes do agro prezam pela democracia e se posicionam contra quaisquer atos que gerem prejuízos ao país. Fecha aspas. Os ministros da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário se manifestaram a respeito dos protestos. Carlos Fávaro chamou os atos de terrorismo. Disse que nenhum retrocesso vai ser aceito e que os integrantes do partido dele que tiverem alguma ligação com os protestos serão expulsos. Já Paulo Teixeira afirmou que tudo isso é inadmissível e que os responsáveis precisam responder judicialmente.